paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Meu nome é Rafael Stepanov, né? E eu vou estar passando mais uma aula para vocês. É um privilégio, uma honra muito grande poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Amém? O tema da nossa aula, né, é testemunho. Então eu vou estar comentando a importância, né? É algo bíblico, está na Bíblia, e a importância do testemunho, que nós possamos compartilhar, né, o nosso testemunho com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas e abençoadas. Amém? Então nós vamos, para iniciar, né, dentro do tema testemunho, eu vou citar 5 tópicos dentro do tema, que são: quais são os métodos para eu contar a minha história, dicas para falar aos outros sobre Jesus, por que meu testemunho é importante, por que eu devo contar a minha história e como eu posso evitar as muitas palavras. Amém? Então são 5 tópicos que eu vou estar citando para vocês e espero que vocês possam abrir o coração e essa palavra venha edificar o coração de vocês, esta aula. Amém? Então vamos lá. Para iniciar, nós vamos falar um pouquinho sobre testemunho, né? O que significa testemunho? A palavra testemunho. O significado da palavra testemunho é declaração, no dicionário, né? Declaração, depoimento de uma coisa ou mais testemunhas. Afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. Amém? Esse é o significado de testemunho. E o testemunho é algo bíblico, né? Eu queria compartilhar com vocês, para a gente ler lá em 1 João 5, 1 João 5, versículos 9 e 10, né? Nós vemos que o próprio Deus, ele deu testemunho, né? E nós vamos entender aqui nesse texto. Diz assim, a partir do 9, hein? Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Amém? Então nós vemos que o próprio Deus, né, ele deu testemunho na palavra, através da palavra, do seu Filho, não é verdade? E a Bíblia em si já é um testemunho também, não é verdade? Porque aqui, através desta palavra, que é a palavra de Deus, aqui nós vemos relatos, histórias, testemunhos, né, de tudo que aconteceu com Jesus, né, que ele veio como homem, que ele viveu nessa terra e que de fato ele ressuscitou, né? Porque várias pessoas presenciaram aquilo e várias pessoas contaram a mesma história, deram o mesmo testemunho, garantiram a autenticidade daquilo que de fato aconteceu, né? Então o testemunho é algo bíblico e é uma grande bênção, e você deve compartilhar e também devemos viver. Amém? Eu vou estar comentando um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico que eu vou falar é quais são os métodos para eu contar a minha história. Amém? Quais são os métodos para eu contar a minha história? Então vamos lá. Primeiro ponto, o método para mim contar a minha história é através do modo como eu vivo. Amém? Através do modo como eu vivo. E eu acho que esse é o mais importante, né, amados? Eu queria deixar aqui, é importante o falar, nós vamos comentar, né, que é através do modo como eu vivo e através do modo como eu falo. Mas eu acho que esse é o mais importante, amados, né? Principalmente das pessoas que nos conhecem, né? Elas, muitas vezes, nós vamos tocar as pessoas não pelo falar, o falar é muito importante também, mas sim pela maneira que nós vivemos. As pessoas vão perceber como nós mudamos e a nossa vida de fato mudou. Então vamos lá, através do modo como eu vivo, vamos ler Mateus 5, versículo 16. Amém? Mateus, capítulo 5,
versículo 16, amém? Olha o que diz aqui. Versículo 16. Vamos lá. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, olha o que o texto diz: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, né? Nós somos uma carta, amados, para que vejam as suas boas obras, né? A maneira como nós vivemos, as boas obras que praticamos, né? O que fazemos, e o nome do Senhor seja glorificado, né? Então, a primeira maneira, o método de nós contarmos a nossa história, o nosso testemunho, né? No caso, o meu testemunho. O que é o meu testemunho? É contar a sua história, né? Então, o primeiro modo, né, de nós contarmos a nossa história é através do modo como vivemos, amados. Temos que ser exemplo, né? Nós temos que viver. Como eu disse, é muito importante o falar. Nós temos que compartilhar, sim, mas não adianta só falarmos, na verdade, temos que também viver, né? Viver de fato, viver o que falamos. Temos que falar, mas também viver. E Jesus, foi isso que Jesus fez, não é verdade? Jesus, ele falou, ele pregou, ele citou muitas vezes a palavra, né? Mas ele também viveu, na verdade, ele foi um exemplo, ele é um exemplo para nós. Amém? Então vamos para o próximo tópico agora, né? Qual mais um método da gente contar a nossa história? Como eu já disse, é através do modo como falamos, né? Através do falar, do verbalizar. Amém? Então vamos ler lá Salmos 105, 1. Salmos, capítulo 105, lá no meio da Bíblia, amados. Olha o que diz aqui, ó, Salmo 105:1. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, né? Então, de fato, está falando, né, para a gente falar, né? Então, dê graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos, né? Então, você precisa falar experiências que você passou, os feitos de Deus na minha e na sua vida, né? Os milagres que você viveu, as transformações que Deus fez na sua vida. Então, isso é muito importante, porque isso vai edificar outras pessoas, né? E o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Então é esse primeiro ponto, amados, primeiro tópico. Quais são os métodos para eu contar a minha história? Então, primeiro, através do viver, né, da maneira como eu vivo, e através do falar, né, do verbalizar, contar mesmo experiências que você teve, que você passou em toda a sua caminhada, e vamos passar, na verdade, amados, durante a nossa caminhada cristã, que outras pessoas vão ser abençoadas e edificadas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então vamos lá, amado, agora para o próximo tópico, né? Dicas para falar aos outros sobre Jesus, né? Então vamos deixar algumas dicas aqui para falar, para quando você for falar para as outras pessoas sobre Jesus, né? Às vezes a gente sente vergonha, né? Ai, mas como que eu vou falar? Né? Ai, eu fico meio assim, será que a pessoa vai aceitar e tal? Mas fale, amado, fale. Se Deus colocou no seu coração, fale, tá? Então vamos lá. Algumas dicas para falar aos outros sobre Jesus. Primeira dica, tenha tato, tá, amados? Como assim tenha tato? Sinta, né? Sinta a pessoa, né? Perceba como ela está ali naquele momento, se ela está aberta, né? Se ela está disponível a ouvir. Às vezes a pessoa não está ali naquele momento, ela não está muito legal, né? Depende e tal. Então é super importante que nós tenhamos tato, que você consiga sentir a pessoa, tente perceber a pessoa, comece a falar, ver se a maneira como ela está recebendo aquilo, né, e tal. Isso é importante para que de fato você consiga entrar por um caminho, né, que você consiga alcançar de fato o coração dela, né, entre aspas,
para de fato ela seja tocada. Amém? Próxima dica: tenha calma. Tá bom, amado? Não precisa contar correndo, né? E não precisa querer forçar a pessoa, não é verdade? Às vezes a gente quer forçar, que ela... Não, ela tem que se converter a Jesus, ela vai ter que aceitar aqui agora e tal, eu vou falar, e não é dessa maneira, né, amados? Então tenha calma, né? É o Espírito Santo, a palavra diz que é o Espírito Santo que convence, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então o que nós precisamos fazer é o falar, como eu disse, é o verbalizar, não é verdade? E com certeza aquela palavra ela vai adentrar a pessoa e de alguma maneira, através do trabalhar do Espírito Santo, ela vai ser tocada e vai ser germinada aquela palavra e com certeza vai gerar frutos. Amém? Demonstre, próxima dica, demonstre amor, né, amados? Como eu disse, vai com cuidado, né? Não, nenhum momento palavras de julgamento, na verdade. Vai com amor. A pessoa tá, sei lá, um exemplo, tá, amados? A pessoa tá em pecado, você vai para o inferno se você não se converter, né? Não é legal essa maneira, não é verdade? Acaba assustando a pessoa, aí a pessoa se fecha, né? E fica mais difícil. Então sempre demonstre amor, né? Você vai contar alguma coisa para a pessoa, vai compartilhar o seu testemunho, experiência, né? E tal, sempre com muito amor, na verdade, sempre com muito carinho, né? E nós vemos que foi dessa maneira que Jesus sempre agiu. O ministério dele foi baseado no amor. Amém? E a próxima dica é: seja autêntico. Então, amado, seja você mesmo, né? Não precisa fantasiar muito a história, né? Não sei, mostrar assim, exagero. Não, seja você mesmo, seja autêntico, né? Demonstre de fato a autenticidade no que você diz, né? De fato, e com certeza a pessoa vai ser tocada. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos para o próximo tópico, tá? Nós entendemos, né, que temos que testemunhar, né? Aprendemos um pouco como devemos, né, agir no momento de falar de Jesus para as pessoas através do nosso testemunho ou através da maneira que você achar melhor, né, que Deus te tocar. E agora vamos ter, mas por que o meu testemunho é importante? Mas por que é importante eu testemunhar? Primeiro, porque seu testemunho ele é único, não é verdade? Só você, né, viveu aquilo, né? Você passou por aquilo, né? Então o seu testemunho ele é único, né? E ele é pessoal, não é verdade? Amados, quando a gente fala de algo que de fato nós vivemos, né? Aquilo ela sai melhor, né? A pessoa vê muita verdade, né? No caso, naquilo que de fato você passou, né? Ele é pessoal, ele é seu. Você não está contando a história de fulano, né? Às vezes é muito, tipo assim, é muito distante, né? Mas a pessoa vê que, o irmão aqui, o meu amigo, né? Ele está passando pela mesma situação que eu, né? Às vezes as pessoas passam por alguma situação, acho que é só comigo, acho que só eu que passo por isso. Mas não, ele vê que aquele irmão, aquele amigo, né? Que tem as suas falhas, tem, né, a sua simplicidade, da mesma maneira você também está passando, mas ele também passa. Então, de fato, é algo pessoal, né? Então a pessoa ela se abre melhor, né? Ela vê verdade naquilo que você está contando, né? Por que é importante? Porque eu sou uma autoridade nele, né? Mais uma vez, porque você passou, então você tem autoridade para falar daquele assunto, não é verdade? Porque você já viveu, não é verdade? Você só não está somente falando, como nós aprendemos ali no início, mas você de fato viveu aquilo, então você tem autoridade para falar. Por que contar meu testemunho? Porque as pessoas gostam de história, não é verdade? É legal, e a história, ela prende, né? Ela prende a atenção da pessoa, não é verdade? Nós somos assim, né? Se nós estamos assistindo um filme, exemplo, tem uma história legal, né? Aquilo nos prende, de fato, a atenção, e esse é o intuito, para que a pessoa de fato possa não se distrair, a palavra possa entrar, o testemunho possa entrar e edificar a vida da pessoa, né? E as pessoas podem identificar-se com eles, como eu disse, né?
Às vezes a pessoa acha que só ela está passando por aquilo, só ela tem aquelas dificuldades, na verdade, só ela que sofre aquilo, mas não, né? Nós somos seres humanos, estamos sujeitos, né? Teremos aflições, somos falhos, na verdade, e muitas vezes, né? O irmão está passando por algo muito parecido, ou até mesmo, amados, muito pior que a gente, né? Passou, ou está passando, ou passou por algo pior, né? E às vezes a gente acha que a nossa provação é tão grande, né? Lógico, Deus dá um fardo para cada um, da maneira que cada um, né? A Bíblia diz, carrega, mas é importante porque, com certeza, muitas vezes nós acabamos nos identificando com elas. Amém? Vamos lá, o próximo tópico. Vamos lá. Por que eu devo contar a minha história? Né? Então, porque meu testemunho é importante, porque, né, citamos alguns tópicos aqui. E agora o próximo tópico, por que eu devo contar a minha história? Primeiro, porque Deus está contando contigo. Amém? Deus está contando comigo, com você. Então vamos ler lá em 1 Pedro 2:9, que mostra isso, né? Evidencia isso. Lá no finalzinho, irmãos. 1 Pedro 2:9. Olha o que diz aqui, irmãos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então o texto aqui mostra isso, amados. Deus está contando comigo e com você. Na verdade, Ele deixou eu e você justamente para falar, né? Para falar esses testemunhos que nós aprendemos aqui na palavra, que você vive, as experiências, as provas, as dificuldades, as bênçãos também, né, amados? Temos que contar as bênçãos. Então, justamente, Deus está contando comigo e com você para que nós possamos falar, né, para as outras pessoas. Deus poderia ter vindo aqui, mandado os anjos, não é verdade? Mas não, Ele não fez dessa maneira. Ele deixou eu e você, que hoje conhecemos, que hoje vivemos essa verdade, né? E Ele deixou eu e você para que eu e você fale, né? Então, amados, por isso é muito importante. Fale, amados. E viva também, mas fale, né? Vai lá e diga porque Deus conta comigo e com você. Amém? Segundo ponto, porque eu devo contar a minha história, porque as pessoas dependem de mim. Vamos lá, Romanos, vamos ler lá Romanos 10, 13 e 14. Romanos 10. Romanos 10, 13 e 14. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Então, amados, por que eu devo contar a minha história? Porque as pessoas, elas dependem da gente, né? Que conhecemos essa verdade, que vivemos essas experiências, e às vezes as pessoas lá fora não conhecem, não é verdade? Então nós temos que proclamar essa verdade, né? Invocar o nome do Senhor, contar a nossa história, as nossas experiências, falar de Jesus para essas pessoas, dar esse testemunho, né, de Jesus, da vida de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos dando testemunho, né, de Jesus para aquelas pessoas, na verdade. Não é só o nosso também pessoal, é sim muito importante, mas também nós damos testemunho do que nós aprendemos através da palavra de Deus, na verdade. Então as pessoas dependem de nós, como eu disse. Deus deixou eu e você, amados, para que nós possamos falar de Jesus para eles e as pessoas sejam salvas e sejam alcançadas.
Amém? Próximo tópico, amados, vamos lá. Para finalizando, eu posso evitar as minhas muitas palavras. E aí a gente vai ler 1 Coríntios, tá? 2. 1 Coríntios 2, 1 e 2. Amém? Primeira Coríntios 2, 1 e 2. O que diz aqui é Paulo falando, ó. Vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, né? Nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. 2. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado, né, amados? Então aqui mais uma dica para nós, quando nós formos falar, né, de Jesus para as pessoas, como nós possamos evitar as muitas palavras, né, amados? Como aqui nós vemos Paulo citando, né? Às vezes a gente quer mostrar conhecimento para a pessoa, né? E é legal ter o conhecimento, na verdade, mas temos que tomar cuidado, na verdade, principalmente para as pessoas que estão lá fora, elas não conhecem Jesus, então elas podem, assim, entre aspas, ficar meio assustadas, na verdade. Então, amados, é com simplicidade, não tem muito mistério, né? Não precisa, como Paulo mostrou, muita eloquência, né? Muito conhecimento, não, amados, é o que de fato né? É o que de fato você viveu, é o que de fato a palavra mostra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador, né? A pessoa reconheceu, amém, glória a Deus, ela está salva, e aí continuar na caminhada. Então nós não precisamos, né, mostrar muita eloquência, e não precisamos também enfeitar muito, porque senão também fica algo meio cansativo para a pessoa. E como eu disse, às vezes aí acaba não edificando, na verdade, porque nós somos assim, nós temos um tempo que nós conseguimos prestar atenção e captar as informações. Depois de um tempo, a pessoa já não consegue mais filtrar toda aquela informação, tudo aquilo que você está falando, né? Então, muitas vezes, entre aspas, que nem diz o ditado, entra no ouvido e sai pelo outro, né? A gente já não consegue mais captar aquilo. Então, vamos lá, algumas dicas para evitar as muitas palavras, né? Como minha vida era antes de me tornar um cristão. Então, quando você for contar o seu testemunho, não é verdade? Então, você já... o objetivo, né? Então, como minha vida era antes de Jesus, então você começa, né? Como era a sua vida antes de Jesus? Amados, eu era assim, eu era assado, e tal, e tal, e tal, e vai desta maneira, né? Segunda dica, o que me levou a compreender que eu precisava me tornar um cristão? E aí você diz, quando que você compreendeu, o que te levou a compreender, né? No caso, como que você entendeu, você ouviu uma pregação, né? Alguém te evangelizou, você de fato caiu em si, que aquela maneira que você estava vivendo não era legal, não é verdade? Como eu me tornei um cristão, o próximo tópico, aí você diz, né, como que aconteceu, né? E o quarto, como minha vida é diferente desde que me tornei um cristão. Então, como sua vida mudou. Na verdade, amados, que nem eu no meu caso, né? Só um exemplo. Muitos conhecem meu testemunho, sabem o que eu vivi, o que eu passei. Então, normalmente quando eu vou contar meu testemunho, eu cito, né? Então vamos lá, as dicas. Como minha vida era antes de me tornar um cristão, né? Então eu, né, Rafael, antes de me tornar um cristão, eu estava no mundo, eu bebia, né? Eu cheguei a usar drogas, né? Fazia coisas muito destrutivas para mim mesmo, né? Para mim e para os meus familiares, para os meus próximos, para minha esposa, que na época era minha namorada,
né? Então você cita isso, né? O que me levou a compreender que eu precisava. Então chegou um momento que eu caí em si, né? A minha namorada, ela já conhecia a palavra de Deus, eu conhecia um pouco, não conhecia o evangelho mesmo, mas ela sempre falava para mim: Rafa, Jesus pode mudar a sua vida, né, Rafa, essa vida, meu, e tal. E aí eu comecei a cair em si, comecei a compreender que, aquilo que eu estava fazendo, aquela maneira de viver, eu estava me autodestruindo e estava prejudicando a minha família, os meus, né? Porque eles ficavam muito tristes com aquelas atitudes que eu tinha, né? Então, quando foi eu cair em si, eu precisava mudar, né? Como eu me tornei um cristão? Aí entra, né? Aí que aconteceu? A minha namorada na época me convidou para um encontro aqui da igreja, um encontro com Deus, no final de semana, né? E tal, e aí eu fui para o encontro com Deus, né? E ali eu fui tocado, ali a palavra foi ministrada, né? E ali eu fui tocado, e ali eu vivi um amor, eu senti um amor muito grande, uma alegria muito grande, né? Que eu não sentia há muito tempo, né? E ali eu fui tocado, né? Então foi ali que eu conheci a Cristo, a Jesus, né? E por último, como minha vida é diferente desde que eu me tornei um cristão, amados. E aí minha vida mudou, né, amados? Hoje eu tenho alegria, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho uma família abençoada, tenho um filho, né? E tal, Deus me abençoou em todas as áreas da minha vida. Hoje eu estou aqui na igreja, ministrando, cantando para Deus, né? Então, como, né, minha vida mudou, é outra vida, foi totalmente diferente a minha vida. Amém, amados? Então é mais um exemplo para vocês no momento que vocês forem, né, dar um testemunho, para evitar as muitas palavras, a gente não ficar rodeando muito e não ficar algo muito cansativo, que de fato o testemunho ele toque e alcance o alvo, que é tocar o coração da pessoa e a pessoa ser abençoada. Amém, amados? Era isso, tá? O tema testemunho. Espero que você possa ser edificado, tocado, né? E isso por esta palavra, por esta aula, não é verdade? E o testemunho é sim algo muito importante, aprendemos isso hoje, não é verdade, amados? E temos que citar sim, que é algo bíblico, né? E que você não tenha vergonha, não é verdade? E que você tenha entendido e possa testemunhar as grandezas de Deus, as experiências que você passou, né? As mudanças que Deus fez na sua vida e na minha, né? E outras pessoas possam ser alcançadas e abençoadas para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês.